lá atrás, quando eu falava que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu sabia. Só que eu tinha muito medo e muita vergonha. Hoje o vídeo tem uma pegada muito mais reflexiva. Há um tempinho atrás, quando eu estava fazendo umas listas e escrevendo o que eu queria fazer, colocando as coisas em ordem, digamos assim, né? Tirando aqui do ar, do mental e trazendo para a terra, né? Que é o palpável. Inclusive tem vídeo aqui sobre os 4 elementos e a representação deles na nossa vida, que ficou muito interessante. E sugiro que quando você terminar esse vídeo, você dê uma olhadinha lá. O povo é curioso, esse passa fica olhando. Quem é essa maluca com um microfone deste tamanho gravando no meio do mato? Mas não é meio do mato não, aqui é um campo de futebol, na roça onde minha avó mora. Tô ficando na casa da minha avó, desde que eu voltei para Portugal. Quer dizer, eu passei uns meses em outra cidade, mas eu tô preferindo ficar aqui, sabe? Mais no interior mesmo, enfim. Mas eu tava tendo uma pira sobre essa questão da gente. Ah, não, eu tava falando que eu coloquei no papel, né, os meus projetos, os meus planos, os cursos que eu tinha feito, o que eu queria fazer. Tava estudando bastante, né? Ainda tô a minha área de atuação, que são as terapias energéticas, terapias holísticas. E eu estava percebendo que, obviamente, né, eu utilizo aqui do YouTube também como uma vitrine, digamos assim, onde eu coloco conteúdos que eu sei que podem ser relevantes para nem que seja uma pessoa. E são conteúdos muito baseados também nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu pratico e tenho praticado na minha vida nos 6 anos anteriores, né? E que tem dado bons resultados para mim, me trazido uma vida muito mais harmônica e muito mais autêntica, né? Mais conectada com o meu eu mais verdadeiro. Mas enfim, tudo isso para falar que eu percebi não só em mim, mas em outras pessoas que eu venho observando, que existe um medo e eu diria até uma vergonha de sonhar. Quando a gente vem de uma realidade mais escassa, uma realidade mais pobre, onde a gente viu as pessoas, né, os adultos próximos a nós, ou trabalhando muito por um salário pequeno, ou não se formando em nenhum curso, ou mesmo consumindo bastante conteúdo, mas nunca produzindo. É uma falta de autoestima até. É como se o sonho também precisasse, até para sonhar, né, para ter projetos e tentar criar, usar a nossa criatividade, a gente precisasse de autoestima e de amor próprio. E geralmente, quando a gente cresce em lares, mais uma vez eu falando sobre lar disfuncional aqui, sobre ambientes de escassez, onde quando a gente cresce nesses ambientes, né? Eu acho que parece que não dá muito tempo das pessoas, dos adultos à nossa volta criarem neles e também ensinarem pra gente essa autoestima, essa coisa de ter um espaço ali na semana, ter um espaço ali no dia, nas nossas vidas para aprender a criar. Na verdade, aprender não, né? A gente já nasce sabendo criar. Independente de você saber isso sobre você ou não, você tem poderes criativos que são inatos, que talvez eles não foram desenvolvidos ainda, que você ainda não colocou luz e foco neles, mas você tem. Só que eu fui perceber em mim essa coisa de vergonha de criar e vergonha de sonhar quando eu comecei a analisar, né, os meus projetos futuro e o que eu queria para os próximos anos, principalmente relacionado ali à área profissional, que sempre foi uma dor muito grande para mim. E enfim, aí eu tava com isso na cabeça, eu falei, cara, eu acho que isso é uma pira só minha, que pessoas pobres têm, que vieram de uma infância, de uma realidade pobre, têm vergonha de sonhar, ou medo, ou insegurança de sonhar. E aí depois eu, né, vendo alguns vídeos no YouTube, eu vi que uma moça postou um vídeo relacionado a isso. Eu acho que eu salvei o vídeo para assistir depois, porque eu estava fazendo algumas pesquisas. E eu não me recordo se eu cheguei a assistir o vídeo. Inclusive, quando eu chegar em casa, eu vou procurar e ver se eu ver o conteúdo que ela colocou lá.
Mas é isso, eu queria trazer essa reflexão aqui para você e te perguntar, para a gente bater um papo aqui nos comentários, que vocês sabem que eu não tenho redes sociais, né? E, e a gente tem como interagir só aqui pelos comentários, ou se, né, em algum momento eu abrir a agenda e você for um dos meus clientes nos tratamentos e terapias holísticas, mas enfim. Ai, gente, agora tem o vizinho e a minha mãe lá longe, sentados como se fossem meu público. Maravilha. Na verdade, não dá para eles escutarem o que, que eu tô falando, mas tudo bem. Até mesmo aqui de gravar vídeo para o YouTube, nossa, eu enrolei bastante para fazer o primeiro. E ainda tô nesse iniciozinho de aprender a fazer, né? Aprender o que que funciona para mim, o que que não funciona. E tá sendo bastante desafiador, inclusive, mas o ponto aqui não é esse. Eu queria saber de vocês, se vocês concordam comigo, se vocês já passaram por essa situação de ter vergonha de falar sobre os seus sonhos com alguém, ou mesmo de falar com você mesmo sobre o que você deseja para sua vida. Principalmente quando são desejos que fogem muito da realidade que você cresceu, principalmente quando são trabalhos e alcances financeiros de prosperidade muito longe daquelas pessoas né, que te criaram, né, seus pais, avós, enfim. E assim, eu digo por mim mesma, tá? Quando eu era pequena e às vezes eu falava, né, com a minha mãe, assim, sobre alguns assuntos ou queria comprar uma coisa ou outra ou adquirir uma coisa ou outra, ela falava assim: "Ai, pelo amor de Deus, já vem você querendo luxo, querendo", sabe? Tipo assim, como se eu não tivesse o direito de querer coisas boas ou coisas que custassem um pouco mais. E isso foi causando em mim uma autoestima muito baixa em relação às coisas que eu acreditava que eu pudesse alcançar. E eu não tô aqui culpabilizando ela, até porque eu sei que ela deu o melhor que ela tinha, o melhor que ela pôde, com aquilo que ela sabia, com aquilo que ela podia fazer naquele momento, e eu sou muito grata a tudo. Mas isso não tira de mim aqueles desejos que eu tinha, né, quando eu estava lá na infância, adolescência, e eu não podia ter naquela fase. E também não tira essa, e também engessou, digamos assim, meio que cristalizou, endureceu os meus sonhos e meu poder criativo. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de escrever, de ler, de estudar, assim, de uma forma mais informal, digamos assim. E chegou uma fase da minha vida que eu parei de ler. Eu fiquei alguns anos sem ler nada, sem aprender nada novo, porque eu me bloqueei mesmo. Eu ficava pensando assim: ah, eu não vou aprender nada aqui, porque isso aqui não vai me trazer dinheiro, ou já tem muita gente fazendo, muita gente trabalhando nessa área, né? Quem que sou eu para trabalhar com isso também, né? Começando agora e tal. Nossa, eu morria de vergonha de imaginar que um dia eu ia querer ligar uma câmera e falar das minhas experiências de vida e até ensinar para as pessoas alguma coisa, sabe? Daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi e pratiquei na minha vida. E eu acho que isso está muito conectado a essa autoestima do sonho assim mesmo, esse medo, essa vergonha de sonhar. Inclusive, até hoje, eu não comentei assim com a minha mãe, eu acho que ela nem ia entender também. É isso que eu tô fazendo e tal, ela não... Ah, sei lá, ela não vai entender e eu também não quero, sei lá, não me sinto à vontade, não sinto desejo de compartilhar ainda. Se um dia, né, chegar no celular dela de uma forma orgânica, quem sabe? Mas eu cresci muito nessa coisa do... Tanto que eu trabalhei 18 anos, né, no comércio, em restaurantes, lojas, autoescola, enfim, recebendo salário e sendo subordinada. E por mais que eu odiasse aquela realidade, eu não tinha, cara, não tinha a menor autoestima para tentar qualquer coisa fora disso. Mesmo que fosse empreender numa coisa que eu também gosto muito de fazer, que é... Gente, tem mosquito demais aqui, tá doido? Que é a questão de doces, né? Eu também trabalho com confeitaria
em alguns momentos, assim. Eu gosto muito da confeitaria, gosto muito de fazer bolo, doce, enfim. E quando eu abri a minha mente um pouco para começar a trabalhar com isso, né, fazer disso uma renda extra, ainda lá em Portugal, inclusive, nossa, foi muito complicado para mim, porque eu não tinha autoestima suficiente para acreditar que aquilo ali poderia render alguma coisa, né? É como se eu tivesse sido feita num formato, né, numa forma pequenininha que eu só pudesse fazer aquilo que foi dito para mim que eu poderia fazer, que era ter a carteira de trabalho assinada com um pagamento mínimo que o governo estabelece e fazendo aqueles trabalhos ali. E outra vez, né, eu falando que eu não acho que trabalhar no comércio, em restaurante, seja nada indigno, gente, de forma alguma. Eu conquistei muita coisa na minha vida, ajudei muito a minha família, mudei de país trabalhando assim. Aprendi pra caramba também. Só que chega um certo momento, igual eu já disse aqui em outros vídeos, que você expande a sua consciência, expande os seus conhecimentos e você não quer mais servir o mundo de uma forma material, né? Trabalhando ali 8, 10 horas por dia, recolhendo pratos e tal, ou fazendo o lanche das outras pessoas. Você quer servir de uma forma mais que fique mais marcado, né, na sua vida e na vida das pessoas. E antes eu tinha até vergonha de pensar sobre isso, né, sobre esse meu desejo de servir de uma forma diferente, porque eu achava que era ego. Eu ficava assim, pô, quem que eu acho que eu sou para ajudar as pessoas a viverem melhor? Quem que eu acho que eu sou para ajudar as pessoas a quebrarem padrões de comportamento que trazem consequências negativas para a vida delas? E outro ponto que é muito importante também, quando eu comecei a meio que sonhar com o empreendedorismo, eu lembro que eu fui uma vez com uma amiga minha num posto de combustível num domingo e a gente estava indo para uma cachoeira, assim. Eu estava aqui no Brasil de férias e a gente estava indo para uma cachoeira. E eu olhei para aquele rapaz que atendeu a gente assim, ele foi super educado com a gente. E aquilo me deu um aperto no peito tão grande. E, tipo assim, eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Mas aquilo me deu uma certa tristeza, que eu fiquei pensando assim, cara, esse cara, ele tá aqui enquanto eu tô indo me divertir com uma amiga minha na cachoeira. Tipo assim, isso não é justo. Mas ao mesmo tempo, depois de praticar o autoconhecimento, nessa área do profissional, assim, e fazer um curso também que me ajudou bastante, um curso sobre paz financeira, né? Mas que me abriu a mente para outros vieses, a ideia de que nem todo mundo quer ser empreendedor, nem todo mundo quer trabalhar com a espiritualidade, nem todo mundo se interessa pelas terapias holísticas, nem todo mundo quer trabalhar independente, nem todo mundo quer usar o servir de uma forma que vai gerar frutos a mais médio e longo prazo na vida das pessoas, que às vezes todos os servir, todas as formas de servir são importantes e têm o seu valor, né? Não estou dizendo aqui que uma pessoa que é advogado, por exemplo, ela serve de uma forma melhor na vida das pessoas e mais digna, e, enfim, é maior do que uma pessoa que trabalha talvez na cantina de uma escola. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não era feliz quando eu estava trabalhando aos domingos e via as pessoas indo ali só tomar um café e depois elas iriam para a praia ou para algum lugar mais interessante. Eu não era feliz. E quando eu comecei a querer mudar o rumo da minha vida profissional, eu comecei a sentir uma certa culpa de pensar que eu estava me libertando daquilo, mas que milhões de pessoas ainda estavam presas naquilo. Mas enfim, né? Eu tive os meus processos e nem todo mundo quer viver as minhas verdades, nem todo mundo quer viver o que eu quero viver, o que eu sonho para mim. Mas eu acho muito interessante, só para fechar assim esse vídeo que está um pouco confuso, eu acho. Eu acho que é importante a gente ter pelo menos a liberdade de sonhar, sabe?
Nem todo mundo precisa sonhar do mesmo tamanho. Eu bato muito nessa tecla que nós somos seres únicos e que ser único é o nosso superpoder. Eu acredito nisso. Eu acredito não, eu vivo isso, eu sei isso. Ah, sei lá, essas folhas aqui, essas árvores que a gente vê, se você analisar, todas as folhas parecem iguais, mas quando você olha, cada uma delas é única. Assim como numa praia, cada grão de areia é único. E nós, seres humanos, somos iguais, né? Ser único é o nosso superpoder, um dos nossos superpoderes, assim. Hoje em dia eu sei que as pessoas não sonham em viver do empreendedorismo e até mesmo nem todo mundo sonha em ganhar mais. Eu vejo que tem muitas pessoas, inclusive um vizinho da minha avó, eu admiro ele porque eu acho que ele não sei, né? Eu nunca cheguei a bater papo com ele sobre isso, mas eu acho que ele ama tanto a vida dele e ele tem um trampo simples e ele mexe com outras coisas também, assim, de mecânica e tal, e dá pra ver que ele faz aquilo com muito amor. Talvez ele não vai com o trampo que ele faz hoje, com esses dois trampos que ele tem, que é um mais formal e um mais independente, talvez ele não vai fazer milhões, mas será que ele sonha em fazer milhões? E é isso, nem todo mundo sonha com sonhos super escalosos, assim, escalosos, gigantes e tal. Mas é importante a gente ter essa liberdade de sonhar e não ter vergonha nem medo de sonhar, porque a gente é filho da vida, né? Do Criador, de Deus, enfim, como se sentir mais confortável em falar. E a vida é muito abundante, né? A terra é muito abundante, as nossas capacidades intelectuais e de criação são muito abundantes. É um desperdício a gente ter medo e vergonha dos nossos sonhos, porque às vezes a gente não tem uma referência muito próxima de familiares e pessoas que a gente ama, que sonhou e realizou coisas grandes e, enfim. Espero que vocês tenham entendido a minha reflexão assim. E se você é uma pessoa que tem medo, vergonha de sonhar, trabalhe esses sentimentos em relação aos seus sonhos dentro de você, porque eu acho que hoje em dia a gente se sente muito perdido. E não que a gente não esteja, mas eu acho que na verdade a gente não está perdido, a gente está desconectado da gente mesmo. Porque lá atrás, quando eu falava que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, eu sabia. Só que eu tinha muito medo e muita vergonha. Muito medo mesmo. E muita vergonha, porque eu não me achava boa o suficiente, grande o suficiente, capaz o suficiente de construir aquela vida que eu sonhava para mim. Nossa, foi muito trabalho, viu? Muito trabalho interno para hoje em dia eu estar iniciando nesses projetos e quando bate aquela insegurança, aquela vozinha, né, que vem dentro da nossa mente falando, tá vendo, isso não é para você, tá sendo muito difícil e tal, tal, tal. Eu consegui falar com ela assim, não, mas teve mais gente que fez, por que que é eu que não vou conseguir? Eu também consigo, também vou conseguir, eu também vou aprender, eu também sou capaz de aprender. Então, Então é isso, não tem si nenhum mais não. Esse foi o vídeo, essa foi a reflexão de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!